Um momento diz que a angústia estava na alma, e em outro momento diz que a angústia estava no espírito. Ambos falando de um aspecto metafísico, espiritual, né? É uma parte simbólica, cognitiva que nós temos. Vamos um pouco mais. O louvor. Lucas 1, 46 e 47, Marcos 12, 30. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ok, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma realidade espiritual, né? Ou metafísica. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Veja que os primeiros termos, eles aparecem aqui como os termos de reforçamento, como nós havíamos comentado anteriormente. Coração é a palavra grega, é a palavra bíblica que fala da fonte simbólica do ser humano, que envolve intelecto, que é a razão, a afeição, que são as emoções, e a volição, que é a vontade. Logo, a parte metafísica, não é o órgão que está bombeando sangue pelas veias. Quando eu falar do coração, de todas as coisas que você for guardar, acima de tudo, guarde o teu coração. E aí, nos é dito aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e aí vem de toda a tua força. Coração, alma, entendimento, está tudo no campo metafísico aqui, não o físico. O físico vem com a força, tá bom? Então, de novo, espírito e alma, coração, entendimento, toda essa parte metafísica. Vamos ver um pouco mais. A salvação, olha só como a salvação é expressa aí. Tiago 1, 21 e 1 Coríntios 5, versículos 3 e 5. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. É isso mesmo? Tiago 1, 21. Ok? A palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma, correto? O próximo texto, 1 Coríntios 5, versículos 3 e 5. Alguém lê, por favor? Pode ir para o 5. Entregue a Satanás. Certo? Então veja, em um texto está falando da salvação da alma, e aqui está falando da salvação do espírito, de ser salvo o espírito. Tanto um quanto o outro está falando da realidade imaterial do ser humano, não é? Não a parte material. E por fim a morte. Gênesis 35, 18 e 1 Reis 17, 21. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Quando Raquel tem um segundo filho e vem a morrer, né? De saindo-lhe o quê? A alma. Agora, 1 Reis 17, 21. Certo? O 35, 18, a alma. Aqui também vai falar de alma, né? Ok. Mas algumas pessoas ainda insistem em dizer que o homem é um ser que tem 3 elementos. Aliás, tem uma visão que é mais espírita do que bíblica do ser humano. Talvez você já tenha ouvido dizer algo, coisas do tipo: o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo, né? Vocês já ouviram alguma coisa disso? Sendo dito às vezes até no meio da igreja evangélica. Essa é uma visão não bíblica da realidade. É uma visão oriental, é uma visão espiritualista do ser humano. Nós somos corpo e alma. Matéria
e espírito, parte física e parte metafísica. Nós temos uma dupla natureza. Com a parte metafísica, nós expressamos a semelhança com Deus. Com a parte física, a semelhança com o restante da criação. Essa é a singularidade do ser humano. E somos a união dessas duas coisas. Uma visão diferente disso é uma visão não cristã da coisa. Não é? Às vezes nós temos uma abordagem muito mais espírita do que bíblica da realidade. Aqui já não é mais fulano, ele não está mais aqui, isso é o corpo. A gente trata com um desrespeito. Não é assim na palavra de Deus. O tratamento honroso que os mortos recebem é precisamente porque ali é a pessoa ainda. Senão seria tratado de qualquer maneira. Não é? Eu não sou um espírito que habita nesse corpo paraibano aqui, né? Um espírito de Raimundo que incorporou esse corpo. Não, você me vê e interage com a parte física, nós uns aos outros, porque nos compõe, nos faz parte. E tanto é que nos é essencial que a fé cristã ensina uma coisa singular, a ressurreição. A ressurreição é o retorno do seu corpo, não é outro. Você vai reencarnar ou qualquer outra ideia, pegar uma outra carcaça, né? É aquela que lhe pertence, porque é aquilo que você é, não é restauração. Nós sentimos esta realidade, tá? Então, quem questiona isso, fala, mas a Bíblia fala e cita somente 2 versículos na Bíblia, abordam alma e espírito, e que é usado como se estivesse dando a entender uma diferença. Vamos dar uma olhada neles? Hebreus 4:12 e 1 Tessalonicenses 5:23. Os outros textos, ora usa alma, ora usa espírito. E como nós vimos aqui, com sentidos sinônimos. Só há 2 textos que aparecem os 2, e que você pode dizer, olha aí esse texto. Está dizendo, então, é diferente uma coisa da outra. Alguém lê Hebreus 4:12, por favor? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ótimo, obrigado. Primeiro vamos entender sobre o que este versículo está falando. Ele está falando sobre o quê? Está falando sobre o poder da palavra de Deus, certo? A ênfase da argumentação aqui é precisamente o poder da palavra. Ao descrever o poder da palavra, o autor aos Hebreus está dizendo, esta palavra, ela é poderosa, ela é viva. Não é simplesmente uma sentença que é dada, há uma vida inerente à palavra de Deus. Nós cremos nisso como cristãos. Não é? Quando Paulo diz, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação, pela pregação da palavra, é porque não é um discurso ideológico, filosófico, ainda que seja racional. E precisa ser porque nós somos seres racionais. Deus fala com seres racionais de uma forma racional. Caso contrário, seria muito estranho. Ele cria um ser racional, mas vai transformá-lo de uma maneira irracional. Essa é a crise e o que me incomoda muitas vezes na nossa cultura latina. E aí falando um pouquinho diferente da europeia, né? Nós latinos com a emotividade à flor da pele, muitas vezes eu vejo pessoas que usam sua cabeça para se envolver profissionalmente, fazem graduação, pós-graduação, especialização, mas espiritualmente o cara desliga, ele desconecta, ele faz off no seu cérebro e vira estado alfa espiritual. Não é assim que funciona. Deus nos criou seres à sua imagem e semelhança, reflexivo, compreensivo, e Ele usa o discurso compreensivo para nos alcançar e nos transformar. Isso é essencial à imago Dei que há em nós. Se não fosse necessário, a gente louvaria a Deus à semelhança dos animais. O culto bastaria ficar sentindo coisas, né, assobiando, que estaria tudo bem. Mas como nós temos a imagem de Deus, Deus nos fala desta maneira. Esta palavra que Ele fala, é uma palavra que faz sentido, é lógica, comunica sentido, mas ela é viva e ela é eficaz no seu propósito. É isso que o autor está dizendo, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Que corta dos 2 lados, né? Como a faca da nossa cozinha, que está de um lado só, ela corta dos 2 lados. Aí ele vai descrever, olha o poder de penetração, de corte da palavra de Deus no ser humano. Ele diz, é como uma espada, e aí vem uma figura, você está imaginando aquela espada afiada com a linha de corte dos 2 lados, ele diz que chega ao ponto de penetrar, a ponto de dividir o indivisível, alma
e espírito. Qual é a distinção? Biblicamente, eles são praticamente sinônimos. Linguisticamente, nós sabemos que não existem dois sinônimos absolutos. Sempre tem alguma pequena diferença na origem, ou historicamente, etimologicamente, ou no sentido. Mas no dia a dia nós temos palavras sinônimas, em uma boa parte do sentido. Alma e espírito é uma dessas. Aí vai a minha interpretação a isso aqui. Originalmente, ela podia até ter nuances diferentes de sentidos, mas aparecem, como nós vimos nestes versículos, ambas como apontando o lado não material do ser humano. E é isso que o autor está dizendo. Esta palavra que é viva, ela chega até o ponto de alcançar este lado imaterial que nós temos e penetrar na nossa metafísica. Quando eu ouço a palavra de Deus atentamente, esta palavra me fere lá dentro, trazendo a convicção de realidades espirituais que eu tenho. É isso que está dizendo quando ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A medula está dentro da nossa espinha, não é isso mesmo? Olha como é que você separa a junta da medula. Ela está lá dentro e as juntas vão fazendo a conexão das vértebras. Ou mais, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. O propósito do coração tem a ver com aquilo que eu estou pensando, refletindo o que eu devo fazer. Percebe que em cada uma destas coisas eles pegam termos, o autor bíblico está pegando termos praticamente sinônimos e dizendo a palavra de Deus tem o poder de penetrar e dividir o indivisível. O que está tão próximo que é similar e semelhante. É este o sentido de Hebreus. Ou seja, antes deste versículo falar da diferença, ele está falando da semelhança destas coisas. Assim como a junta e a medula, o pensamento, o propósito do coração, a alma e o espírito. É esta a ideia. O outro texto é 1 Tessalonicenses, ou 1 aos Tessalonicenses 5:23. O que é que diz? Ok, qual é a mensagem deste versículo? O recado deste versículo é que a santidade que Deus está produzindo no seu povo é integral, vai envolver tudo que o ser humano é. A dica está na primeira parte do versículo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo que você é. Espírito, alma e corpo, não é? Olha aí, são 3 partes. Não, é igual aquele texto de Marcos, o Senhor Jesus citando a lei, que nós adoramos a Deus de todo o coração, de toda a razão, de toda a alma. Veja, os 3 primeiros são sinônimos, só no final que ele põe força, que é uma dimensão física. Foi a mesma coisa que ocorreu aqui. A ênfase está na totalidade do ser humano. Mas tanto aquele texto dos evangelhos como esse texto de Paulo, ele replica a ideia da parte imaterial, reforçando por mais de uma vez, espírito, alma e corpo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o quê? Que Deus vai nos santificar completamente. Tudo que nós somos, a parte física e a parte metafísica. A metafísica é chamada hora de alma, hora de espírito. Tá bom? E assim, qual é a ideia bíblica para a gente fechar, que não pode ter dúvida entre nós? Quando a Bíblia fala do ser humano, fala de um ser de dupla natureza, uma natureza física e uma metafísica. Uma parte espiritual e uma parte carnal. Uma que comunica semelhanças com Deus, que é espírito, portanto uma parte espiritual, e uma outra que comunica semelhanças com o restante da criação, que é física e nós compartilhamos. Eu acho que isso está claro, né? Para nós pensarmos hoje, o ser humano é assim descrito na palavra do Senhor, tá bom? Vamos seguir. A humanidade é uma espécie criada por Deus com uma natureza dupla, para resumir. Nós não somos autônomos, não existimos desde toda a eternidade, não é? Nós tivemos um momento de início. Algumas pessoas gostam de falar, desde os tempos antigos, os gregos falavam da imortalidade da alma. Você já deve ter ouvido falar disso, é da imortalidade da alma. O termo não é apropriado. Não é? O Dr. Eber, que foi meu professor, ele defendia a ideia de que nós deveríamos falar que o homem é um ser de existência continuada. Herbert sempre tem dessas coisas, de propor algumas ideias mais precisas, né?
Por que existência continuada e não que ter uma alma imortal? Porque a imortalidade pressupõe a eternidade, né? Só que nós tivemos início. O que não haverá é fim. Por isso que ele fala de existência continuada. Começou a existir, não deixará mais de existir. A alma. A gente vai entender um pouco o corpo depois, amanhã, como é que isso funciona. Através dessa harmonia essencial da sua dupla natureza, a espécie humana fora criada em perfeitas condições de ser vice-regente de Deus na criação. Claro. Ao receber de Deus atributos comunicáveis, tem capacidade metafísica de administrar com a sua capacidade física o mundo criado por Deus. Somente um ser que tivesse essa dupla natureza teria condições de ser gerente desse pedaço de terra aqui. O restante da criação só tem a dimensão física, o que lhe coloca numa condição de existência delimitada pela sua física. E aí você percebe alguns dados curiosos para ilustrar. A melhor ocupação espacial que existe é feita pelas abelhas. Estudos físicos colocam que o melhor custo-benefício de quantidade de matéria e ocupação do espaço são os hexágonos que as abelhas fazem nas suas colmeias e como eles fecham lá. Nenhuma construção tem a melhor ocupação. Como é que você vai ocupar melhor espaço usando menos material? O hexágono. Quem ensinou para elas? Ninguém. É inato. Por outro lado, desde que a primeira abelha foi criada até o dia de hoje, faz as colmeias do mesmo jeito. Não evolui. Percebe? Porque é delimitada pela condição física. O ser humano foi criado com uma potência tal, que mesmo o pecado afetou, que consegue desenvolver-se. A Bíblia diz que a ciência se multiplicará. Isso é imago Dei, isso é a imagem de Deus presente. Agora, como é um ser que tem uma dupla natureza, tem natureza física, interage, sofre as influências de toda a realidade física aqui. Assim somos nós. E por isso somos a espécie com capacidade de ser vice-regente de Deus na criação. Ok? Pelos atributos morais, refletiria a imago Dei no domínio responsável sobre a criação. E pelos atributos físicos, refletiria similaridades com o restante da criação. Órgãos, ciclo da vida, etc. Está claro esse ponto? Acho que aquilo que a gente tem trabalhado, vamos seguir para o finalmente aqui. Criados à imagem de Deus, a humanidade tem duas características essenciais. Primeiro, um grande potencial oriundo da imago Dei estampada em nós. E eu destaco aqui a palavra potencial. Porque, igual física, quando você estuda física, lembra da energia potencial? Quando está lá em cima, você calcula o peso com a altura, você sabe a energia potencial que tem. Aí vira energia cinética, ele vai descendo perto tudinho, chega lá embaixo, gastou toda a energia, a potencial está mínima, porque já foi, não é? Então, assim, o ser humano tem este potencial tremendo da imagem de Deus, que está em nós. Olha como isso aparece biblicamente. Salmo 8, versículos de 3 a 5. Alguém leia, por favor. Bonito, né? A maneira como os salmos poeticamente demonstram isso que a gente está conversando hoje aqui. Agora eu vou devolver para vocês como pergunta. Olha para estes versículos e me responda. De que maneira nós conseguimos perceber aí este potencial da imagem de Deus estampada em nós? De que maneira a parte física do homem é demonstrada? O que comunica para o salmista que ele se espanta? De que maneira a parte metafísica é comunicada, que faz com que ele se espante. Quando ele compara a parte física com a metafísica, ele exclama com espanto. O que é que causa espanto no salmista sobre a natureza do homem, ou essa dupla natureza, física e metafísica? Fale para mim. Oi? Isso. O que é espantoso no ser humano?
O que é que descreve aí o homem nas suas dimensões físicas? Como é que ele está sendo descrito aí? Pois é, quando você olha o ser humano, fisicamente é diminuto. Nós somos o quê, gente? Nós não somos nada, fisicamente falando. Quando você olha em termos dimensionais, cada um de nós que aqui está, nós somos 1/7 bilhões e tantos no planeta. Neste período da existência, vamos colocar em média 80 anos que a gente vai existir. Num planeta minúsculo, orbitando uma estrela de 5ª categoria, num sistema solar minúsculo, numa das milionésimas galáxias que existe. O que é isso? Quando eu olho, eu digo, o que é o homem? É uma poeira, fisicamente falando. Mas metafisicamente, o que é o homem? Como é que ele diz aí? Não é? Claro, você diz assim, ele está dizendo que o homem é semidivino. Não está falando aqui da natureza. A natureza do homem é humana, não é divina. Mas por carregar a imagem de Deus, ele está acima de todo o restante da criação. Fisicamente, nós somos um pozinho. Todo mundo está testemunhando isso. Um serzinho michuruca, um coronavírus, que os cientistas não sabem nem se isso existe como vida, ou é só uma massa química revestida de uma camada que está infectando e acabando com a vida de muita gente aí. Então, fisicamente, se olha e diz, gente, a vida é um absurdo. É um nada o que nos sustenta. A saúde mental para nós vem quando a gente olha para a realidade metafísica. Diz, essa vida que pode simplesmente assim, foi criada por Deus, tem a imagem de Deus, tem Deus por trás dessa história controlando tudo. Se eu perco Deus de vista, falava há pouco com o André, ele comentando, né, sobre a Europa pós-cristã, fatalmente a humanidade caminha para um niilismo, um existencialismo e uma crise depressiva profunda. Porque, como Dostoiévski dizia, se Deus não existe, tudo é permitido. E Jean-Paul Sartre disse, porque Deus não existe, tudo é permitido. Foi um passo mais adiante. Se Deus não existe, não há sentido em nada. Vamos pensar em nós como ser humano? Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, eu pergunto, o que é um homem diante de tudo isso? Não é nada. Esta é a conclusão filosófica, existencial, de um mundo materialista antissobrenatural, que é a filosofia que domina o Ocidente. O que é um homem? O homem é um nada. Não há sentido, não há propósito, não há razão da existência, daí tantas depressões e crises e tudo mais. No entanto, por um pouco menor que Deus o criaste. O sentido, a razão, a nobreza, a virtude humana vem da imagem de Deus que está estampada em nós. Vem disso aqui. É esse o espanto que lhe acontece. Quando eu olho fisicamente, é uma fração do mundo criado. Quando eu olho metafisicamente, é de todos os seres que existem, o que está mais próximo de Deus. Na sua própria natureza, como foi criado. Percebe? Vamos seguir. Porém, um outro dado importante. Eu falei que a humanidade tem duas características essenciais para a gente fechar o nosso estudo hoje sobre criação. Imago Dei. Nós carregamos a imagem de Deus como nos atributos metafísicos, na nossa natureza metafísica. Porém, como não somos Deus, somos criaturas de Deus, esse ser que foi criado à sua imagem e semelhança, foi criado para dependência total. Porque só Deus tem o atributo da aceidade, que significa dizer a qualidade essencial do ser. Deus é o único ser autoexistente, independente, que existe por si só e por conta própria. Tudo mais que ele criou, criou para ser seu dependente. E aí vem o drama humano. Porque o restante da criação depende existencialmente, mas inconscientemente de Deus.
Porque não há consciência moral, eles não têm a imagem de Deus estampada. Por isso que a Bíblia diz que o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus, os passarinhos louvam. Eles não estão aqui, agora eu vou abrir a boca e cantar um hino em louvor ao Senhor. Não é isso que passa na cabeça do pardal, do canário, né? E diz, simplesmente louva por ser, pela existência. Como você vai contemplar uma exposição de artes, e você vê artes belas, e você fica espantado e diz, uau, que artista competente que fez isso aqui. Você está tributando louvor a quem fez a obra de arte pelo produto contemplado. A criação louva a Deus como uma obra de arte. Ela não tem consciência de que está fazendo. É como um quadro. Você não fica elogiando o artista e o quadro lá dizendo, oh, obrigado que você está fazendo isso. Ele não tem autoconsciência de que está glorificando o seu autor. É a mesma coisa no restante do mundo, né? Entende? O ser humano não. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, esse processo é consciente, ou deve ser consciente. E aqui está a crise humana. Por que fomos criados à sua imagem e semelhança? Porque temos consciência, diferente do restante da criação, a dependência deve ser consciente. E foi aqui que a arapuca foi montada pelo diabo. Foi a proposta de independência. A grande mentira. A mentira fatal, autonomia, independência, um tiro no pé, um suicídio existencial. É assim que Deus disse, a gente vai ver isso amanhã, não é? Cenas do próximo capítulo aqui, né? Qual foi aquela tentação original. Fomos criados para sermos totalmente dependentes de Deus, e é assim que a gente vai ser pleno, e ter o sentido pleno, como Agostinho dizia, né? De que o homem foi criado para Deus e só encontrará sossego quando voltasse para Deus. Vamos dar uma olhada nesses textos? Salmos 139, versículos 16, João 15, 5 e Atos 17, 28. Ok, obrigado. Somos dependentes ou independentes? Autônomos ou dependentes de Deus, de acordo com esse versículo? Dependentes. Veja, fomos criados à imagem de Deus, somos seres racionais, tomamos decisões. Eu comecei falando aqui da livre agência, lembra disso? Porém, o que o texto está dizendo, o salmista fala, os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando era um feto na barriga da minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esta predeterminação em nada eliminou as decisões tomadas. Mas a consciência cristã é, todas as minhas decisões estão debaixo de um ser que me governa, que me domina, e eu dependo dele para tudo, para tudo. Esta luta em reconhecer Deus como soberano governante universal passou a ser uma luta desde o pecado. A gente vai ver isso amanhã. Até nós cristãos que professamos fé em Deus, que dizemos que Ele é soberano, nós sofremos, eu não estou falando nem cognitivamente, porque aprender teologia com um seminário é fácil. O mais difícil é a gente aplicar isso na segunda-feira lá, quando a dificuldade vem, quando a doença bate na porta, quando alguém diz que vai matar, entendeu? Alguma coisa. Ali é que o bicho pega. Chegar aqui e citar é mais fácil. Mas quando isso é confrontado com o dia a dia, é que diz, espera aí, eu dependo de Deus, eu confio em Deus, ou é no meu braço que as coisas vão ser resolvidas e tal. Esse é o problema. O salmista reconhece. João 15, 5, o que é que nos é dito aí? Senhor Jesus. Ok, o que é que diz a última frase desse versículo? Sem mim, nada podeis fazer. Você acredita nisso? Sem mim, nada podeis fazer. Você acha que você pode respirar sem Deus?
Ah, não, pastor, claro que não. Uma pergunta dessa, eu sou crente, estou no meio de uma conferência teológica, é claro que eu vou dizer sim, né? Mas no dia a dia não tem coisa mais fácil para a gente esquecer do que a gente depende totalmente de Deus. É a coisa mais fácil para a gente esquecer. Eu não estou falando com isso, não é nenhum estímulo à irresponsabilidade, não. É só para vocês perceberem a dimensão do que o pecado fez conosco, quando nos rouba a percepção de que nós vivemos em Deus, dependente dEle. Dependente não significa, porque a palavra dependente às vezes soa ao nosso ouvido de fala portuguesa brasileira como algo menor, né? A gente fica pensando naquele adulto em casa que é dependente da mãe ou dos pais, tem uma conotação negativa. Não é neste sentido. É no sentido de que, absolutamente, como criaturas, nós não temos vida autônoma. Toda a nossa vida está na dependência de Deus. Como o salmista diz, todos os nossos dias foram escritos e determinados. Não há vida independente de Deus. O que existe é a negação ou a ignorância da dependência, o que não torna você menos dependente. Percebe a diferença? Eu ignorar que dependo ou eu negar que dependo, não nega a minha dependência. É igual a politicamente incorreto, ilustração politicamente incorreta, que vou dizer aqui. É igual a pessoa que diz, eu sou uma mulher presa nesse corpo de homem. A sua negação existencial da sua identidade genética não vai mudar em nada. Se fizer o exame genético, vai dar XY ou XX. Não existe XW, nem XZ. Percebe? A pessoa pode negar, não se sentir compatível com isso, nascer no corpo errado, você pode dizer a crise que for. Mas ela é definida geneticamente de uma forma ou de outra. A negação ou a ignorância disso não muda o fato, só aumenta a angústia, é outra história. Então, eu negar que eu dependo de Deus, ou eu desconhecer isso, não muda a minha dependência, só aumenta a minha angústia. A minha vida, a sua vida seria muito melhor quanto mais robusta fosse a consciência de que dependemos dele. Atos 17, 28. Dá uma olhada, Paulo falando aos gregos, lá no Areópago, discurso de Paulo. Olha que fantástico. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Cristão, professo desde a adolescência, ainda luto para entender estas coisas em toda a sua dimensão. E durante um bom momento da minha vida, parece que isso estava meio nublado, sabe? Meio turvo. Embora estivesse presente na Escritura o tempo todo, de que somos dependentes de Deus, sou dependente de Deus, dele dependo. Por que isso é importante? Eu estou finalizando com esse ponto para o nosso estudo hoje. Porque o ser humano criado sem pecado foi criado perfeito e a consciência de dependência era plena. Deus via na viração do dia, não é? Conversava, havia uma comunhão perfeita. O problema todo começou quando veio a proposta de autonomia, que é mentirosa e falaciosa porque ela é impossível de existir. Não existe vida independente de Deus. Só existe rebelião, mas vida não. Independente de Deus vem morte só. É outra história. Então, para concluir, nós temos um grande potencial da imagem de Deus estampada em nós, mas fomos criados por uma dependência total. A nossa vida será tão mais saudável quanto mais da minha potencialidade ou da nossa potencialidade for vivenciada na dependência de Deus, do que Ele quer, quem Ele é e para a glória dEle. Ela será mais distorcida, manchada, prejudicial e adoecida quanto mais distante for dessa dependência. Ou consciente, existencial, ou moralmente distante disso. Ah, Deus é nesse sentido, eu vou no sentido oposto. Percebe? A permanência na perfeição original, que aí a pergunta de alguém pode ser, se o que Deus faz é bom e perfeito, por que estragou? Alguém já fez essa pergunta? Você já teve essa pergunta? É aquela pergunta típica de criança para quebrar as pernas dos pais no momento devocional, né? Papai, se tudo que Deus faz é perfeito, por que o homem pecou?
Ele não era perfeito? Se era perfeito, por que pecou? E se pecou, não era mais perfeito. Sabe aquela pergunta básica? E a resposta é a seguinte: a perfeição absoluta só em Deus existe, porque significa plenitude da perfeição. A perfeição criada é necessariamente a perfeição dependente. Isso significa dizer, ela é perfeita enquanto obra criada, existindo para aquilo para qual ela existe, que é para a minha própria glória. E este estado de perfeição depende da permanência desta vocação. Como fomos criados seres morais e com livre-arbítrio, com capacidade de tomada de decisão contrária à natureza que era perfeita, o ser humano fez uso dessa liberdade e rompeu. Então, aquilo que era perfeito, era viver toda a potencialidade na dependência de Deus, perde a condição de perfeição quando se rebela contra a dependência. O potencial existe, mas a não mais dependência desfigura e esse potencial vira uma outra coisa. Percebe? Esta é a diferença da perfeição de Deus, que é imutável, para a perfeição da obra criada, que por não ser Deus não é imutável, é mutável, pode perder o estado de perfeição quando se rebela a sua vocação existencial. Foi o que ocorreu com o ser humano. Não sei se ficou clara aqui a ideia, não é? Fomos criados para isso. Portanto, a permanência na perfeição original dependia da dependência, da obediência. A teologia bíblica vai chamar isso da execução do pacto das obras, ou pacto da criação. Deus faz um pacto com o ser humano, estabelece as leis e diz, olha, para ser tudo perfeito, é só seguir. E esse ser humano original tinha plena condição de seguir, porque não havia maldade nele, ele foi criado perfeito, mas foi criado racional e moral, portanto, com capacidade de tomadas de decisões. E criado com uma coisa que os arminianos se orgulham muito e fazem questão de ter, que foi uma desgraça, entendo, o livre-arbítrio, que é a capacidade de virar as costas contra aquilo que foi bom para a vida deles, que era a dependência. E foi isso que o homem fez. Então, a permanência nesta perfeição original dependia da dependência, da obediência, mas com livre-arbítrio havia a possibilidade da queda. E foi assim que Agostinho, aí eu encerro como eu abri, definiu o primeiro estado do homem. O estado original, o estado de retidão original, de justiça original. Era um estado de perfeição dependente, porém com capacidade de agir contra a sua própria natureza perfeita, livre-arbítrio, ao escolher independência. E aí ele cunhou essa frase, posse peccare. Em outras palavras, sou santo, sou justo, sou bom, sou a imagem e semelhança de Deus, mas posso fazer escolhas contrárias ao que tudo me inclina para fazer. O que eu sei, o que eu experimento, o que eu conheço é continuar com Deus, mas eu tenho a capacidade de dizer não. Isso é livre-arbítrio, isso é posse peccare, posso agir contra a minha própria natureza. E assim a gente encerra o de hoje, criação. Eu gostaria de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, nem sei quanto tempo a gente tem aí, não estou acompanhando, ou se tem, né? 5 minutos. Fala. Pois bem, aí você é cenas dos próximos capítulos, né? O que a gente vai ver amanhã, né? O que será que ocorreu. Aí é spoiler, né? Se eu der, mas eu diria que você está acompanhando bem a lógica do que está sendo passado aqui. É. Algo mais? Amanhã a gente retoma isso, porque aí eu vou definir bem e ilustrar a diferença de livre-arbítrio para livre agência. Uma outra questão, gente? Se não, damos por encerrado. Reverendo, está contigo.